Vamos lá, pessoal. Quando falamos em organização administrativa no contexto da administração pública, estamos nos referindo à forma como o Estado brasileiro estrutura os seus entes e órgãos para o exercício das suas funções. Isso se divide basicamente em duas grandes categorias: administração direta e administração indireta. A administração direta é composta pelos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ela representa o próprio Estado atuando diretamente por meio dos seus órgãos, como ministérios, secretarias, departamentos, entre outros. Aqui, o poder é exercido diretamente pelos entes políticos, sem personalidade jurídica própria para os órgãos. Já a administração indireta é composta pelas entidades que possuem personalidade jurídica própria, patrimônio próprio e uma certa autonomia administrativa, embora estejam vinculadas ao poder público. Essas entidades são criadas para descentralizar a prestação de serviços públicos e facilitar a atuação do Estado em áreas especializadas. E é aqui que entram as figuras principais da administração indireta. Autarquias são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei específica, com autonomia administrativa e financeira, e que exercem atividades típicas do Estado. Um exemplo clássico é o INSS. Fundações públicas também são entidades da administração indireta, mas podem ser de direito público ou privado. São instituídas por lei e têm como objetivo a execução de atividades de interesse público, como cultura, pesquisa e saúde. Exemplo: Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Empresas públicas. Aqui já estamos falando de pessoas jurídicas de direito privado, criadas por autorização legal, com capital exclusivamente público. Elas atuam com maior flexibilidade administrativa, podendo exercer atividades econômicas. Um exemplo é a Caixa Econômica Federal. Sociedades de economia mista também são pessoas jurídicas de direito privado, mas com capital misto, parte público e parte privado. O controle, no entanto, é sempre do poder público. Um exemplo bem conhecido é a Petrobras. Essas duas últimas, empresas públicas e sociedades de economia mista, são especialmente relevantes para o nosso concurso, já que a PPSA, Pré-Sal Petróleo S.A., é uma empresa estatal e está sujeita a um conjunto próprio de regras, como a Lei 13.303/2016, a chamada Lei das Estatais. Além disso, temos também as chamadas entidades paraestatais, que não fazem parte da administração direta nem da indireta, mas que colaboram com o poder público na execução de atividades de interesse coletivo. Um exemplo são os serviços sociais autônomos, como o Senai, o SESC e o SEBRAE. Essas organizações, embora privadas, recebem recursos públicos e desempenham uma função pública delegada, o que exige delas observância de princípios como impessoalidade, moralidade e até mesmo, em muitos casos, processos seletivos e prestação de contas. Vamos continuar pelos princípios constitucionais da administração pública, que estão previstos no artigo 37 da Constituição Federal. E aqui, pessoal, entra aquele famoso mnemônico que cai muito em prova, LIMP. O que é o LIMP? Legalidade. A administração só pode agir conforme a lei. Impessoalidade. As ações administrativas não podem visar beneficiar ou prejudicar indivíduos. Moralidade. Exige conduta ética e boa-fé na atuação pública. Publicidade. Os atos administrativos devem ser divulgados para garantir transparência. Eficiência. Busca o melhor resultado com o menor custo possível, sempre com qualidade. Esses princípios norteiam toda a atuação do setor público. No contexto das empresas estatais, também devem ser observados, mesmo quando elas atuam sob o regime de direito privado. Agora, vamos para noções básicas de orçamento público e finanças. Quando falamos em orçamento público, estamos nos referindo à LOA, Lei Orçamentária Anual, que estima receitas e fixa despesas do governo para o ano seguinte. Mas antes da LOA, temos duas outras leis importantes. O Plano Plurianual, PPA, com validade de 4 anos, que define as diretrizes de longo prazo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, que orienta a elaboração da LOA, estabelecendo metas fiscais e prioridades. Tudo isso é baseado no princípio do equilíbrio orçamentário e segue regras previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Já em relação às finanças públicas, o foco é no controle das receitas, como tributos e despesas, sempre com atenção à eficiência e legalidade dos gastos públicos. Seguindo, temos o tema processo administrativo. No setor público, qualquer ato que envolva o cidadão, como um pedido, recurso ou licitação, deve seguir um processo formal, regido por princípios como o contraditório, ampla defesa e motivação dos atos. A lei base aqui é a Lei nº 9.784, 1999,
que regula o processo administrativo no âmbito federal. O processo precisa ser conduzido com transparência e deve garantir que todas as partes envolvidas tenham a chance de se manifestar. Isso é fundamental para evitar abusos e garantir justiça nas decisões administrativas. E agora, finalizando o bloco de hoje, vamos falar sobre noções básicas de licitações e contratos nas empresas estatais. As empresas estatais, como a PPSA, são regidas principalmente pela Lei nº 13.303/2016, conhecida como Lei das Estatais. Essa norma estabelece regras específicas para a contratação de bens e serviços por empresas públicas e sociedades de economia mista. Apesar de terem mais flexibilidade do que os órgãos da administração direta, essas empresas ainda precisam observar princípios como planejamento, competitividade, transparência, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo. Ou seja, mesmo atuando no mercado, essas empresas não podem contratar de forma aleatória. Devem seguir procedimentos formais, que incluem licitação, contrato escrito e critérios objetivos de seleção. E aqui entra um ponto importante. A Lei 13.303 traz modalidades específicas de contratação, como a licitação por julgamento por melhor técnica, menor preço, técnica e preço, entre outras, e também prevê hipóteses de dispensa e inexigibilidade. Lei nº 12.846 de 2013, conhecida como Lei Anticorrupção Empresarial. Essa lei foi um marco na legislação brasileira porque, pela primeira vez, passou a responsabilizar diretamente empresas por atos de corrupção contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Isso mesmo. A responsabilidade aqui é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa. Basta que a empresa tenha se beneficiado de algum ato ilícito cometido por seus funcionários, representantes ou terceiros em seu nome. E quais são esses atos ilícitos? Vamos lembrar de alguns. Oferecer ou prometer vantagem indevida a agente público. Fraudar licitação ou contrato público. Dificultar investigação de órgãos de controle. As sanções também são pesadas. Multas que podem chegar a 20% do faturamento bruto da empresa, publicação obrigatória da condenação e até mesmo a proibição de contratar com o poder público. Em seguida, o Decreto nº 8.420/2015 veio para regulamentar a Lei Anticorrupção, trazendo mais clareza sobre como aplicar as penalidades e como funciona o chamado Acordo de Leniência. Esse decreto também trouxe um ponto muito cobrado em prova: os programas de integridade, também chamados de programas de compliance. A empresa que possui um bom programa de integridade, com canais de denúncia, código de conduta e controles internos bem definidos, pode ter redução das penalidades caso se envolva em um processo. Então anota aí: programa de integridade eficaz pode ser atenuante em caso de responsabilização. Agora vamos falar sobre outro tema igualmente atual e sensível: a Lei nº 13.709 de 2018, LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa lei foi inspirada no Regulamento Europeu e entrou em vigor para garantir o direito fundamental à privacidade e à proteção de dados pessoais no Brasil. E o que são dados pessoais? Qualquer informação que permita identificar uma pessoa, como nome, CPF, e-mail, endereço IP, foto, entre outros. Temos ainda os dados sensíveis, como origem racial, opinião política, religião, dados de saúde e biometria, que exigem um cuidado ainda maior. A LGPD impõe regras claras para a coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento desses dados, tanto por empresas privadas quanto por órgãos e empresas públicas, como a própria PPSA. E é importante destacar que a base legal para o tratamento dos dados deve estar muito bem definida, como por exemplo, consentimento do titular, cumprimento de obrigação legal, execução de políticas públicas, proteção da vida, entre outras. As penalidades, caso haja descumprimento da LGPD, também são significativas: advertências, multas que podem chegar a R$ 50 milhões por infração, e até o bloqueio ou eliminação dos dados pessoais envolvidos. Além disso, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, é o órgão responsável por fiscalizar e orientar a aplicação da LGPD no Brasil. Lei Federal nº 13.303 de 2016, mais conhecida como Lei das Estatais. Essa lei foi criada após os escândalos envolvendo empresas públicas e sociedades de economia mista e tem o objetivo de garantir mais transparência, governança e controle nas contratações feitas por essas entidades. E olha que interessante. Essa lei criou um regime jurídico próprio para as estatais, ou seja, diferente do regime da administração direta e também da iniciativa privada. Ela se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista, inclusive suas subsidiárias,
que explorem atividade econômica ou prestem serviço público. Agora, o ponto central aqui é o capítulo dedicado às licitações e contratos, que estabelece regras mais flexíveis do que a antiga Lei 8.666, mas ainda assim com exigências rígidas de planejamento, transparência e competitividade. Por exemplo, a licitação deve ser precedida de planejamento detalhado, incluindo estudo técnico preliminar e orçamento estimado. A contratação deve seguir os princípios da isonomia, eficiência, economicidade e transparência. Estabelece modalidades específicas como pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo, dependendo da complexidade do objeto. Agora, o Decreto Federal nº 8.945/2016 veio regulamentar essa lei das estatais no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Esse decreto detalha aspectos como requisitos para a elaboração dos editais, critérios para a qualificação técnica, modelos de contrato e execução contratual, mecanismos de governança e segregação de funções, adoção de boas práticas de gestão e compliance nas estatais. Esse decreto é essencial porque ajuda a padronizar e operacionalizar as exigências da Lei 13.303, trazendo mais segurança jurídica para quem trabalha com licitações e contratos. Por fim, temos a Lei nº 14.133/2021, que é a nova Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública. Ela revogou as antigas Leis 8.666/93, 10.520/2002, pregão, e parte do RDC, e passou a ser a principal norma geral sobre licitações no Brasil. Mas muita atenção! As empresas públicas federais e sociedades de economia mista seguem prioritariamente a Lei 13.303/2016, porém podem utilizar subsidiariamente a Lei 14.133/2021, especialmente nas lacunas que a Lei das Estatais não cobre com profundidade. E o que mudou com a Lei 14.133? Ela modernizou o processo licitatório, dando ênfase ao planejamento da contratação, gestão por competências e controle de resultados. Introduziu a modalidade do diálogo competitivo, ideal para contratações complexas. Criou o Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, que unifica e dá publicidade a todos os atos de licitação. Reforçou a obrigatoriedade da gestão e fiscalização contratual e detalhou os instrumentos de sanções. Para as estatais, conhecer essa nova lei é essencial porque muitas boas práticas e conceitos atualizados vieram da 14.133 e podem ser aplicados como norma suplementar, desde que não contrariem a lei das estatais. Agora vamos abordar 3 normativos fundamentais para quem atua com licitações e contratos em empresas estatais. Regulamento Interno de Licitações e Contratos da PPSA, RIUC. Resolução CGAR nº 45 de 2022. Artigos 42 a 49 da Lei Complementar, número 123 de 2006. Vamos começar pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos da PPSA, RIUC. Este regulamento estabelece as diretrizes e procedimentos que a Pré-Sal Petróleo S.A., PPSA, deve seguir em suas contratações, conforme as disposições da Lei nº 13.303/2016. Ele detalha as modalidades de contratação, critérios de julgamento, fases do processo licitatório e mecanismos de controle interno, garantindo transparência e eficiência nas aquisições da empresa. Em seguida, temos a Resolução CGAR nº 45 de 2022, que fornece orientações às empresas estatais federais sobre o planejamento, execução, controle e avaliação das contratações de bens e serviços em geral. Essa resolução enfatiza a importância de práticas de governança nas contratações, promovendo a eficiência, economicidade e a conformidade legal nos processos licitatórios. Por fim, os artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123 de 2006 tratam do tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas. Esses dispositivos estabelecem benefícios como a possibilidade de regularização fiscal tardia, prioridade nas contratações e exclusividade em determinadas licitações, visando fomentar o desenvolvimento dessas empresas e promover a competitividade no mercado. O Plano de Contratações Anual, conhecido como PCA, é o documento que organiza todas as contratações previstas para o exercício seguinte. Ele é obrigatório para os órgãos e entidades da administração pública, inclusive empresas estatais como a PPSA. O PCA garante planejamento, evita compras por impulso e promove uma gestão orçamentária mais eficiente. É a partir dele que se estabelece um cronograma de licitações, sempre com base nas necessidades reais da organização. Taxinha 2. Estudo Técnico Preliminar, ETP. O Estudo Técnico Preliminar, ou ETP,
É o primeiro passo da fase preparatória da licitação. Ele serve para justificar a contratação. Por que a administração precisa daquele bem ou serviço? Existe alguma alternativa mais eficiente? Esse estudo analisa o problema, as possíveis soluções, os impactos econômicos, operacionais e ambientais da contratação. É uma peça técnica, que fundamenta o termo de referência. Taxinha 3. Termo de referência, TR. Já o termo de referência, o famoso TR, é o documento que vai orientar toda a contratação. Ele define o objeto da licitação, as especificações técnicas, os prazos de execução, as obrigações das partes, os critérios de aceitação, entre outros pontos essenciais. O TR deve estar alinhado ao que foi definido no ETP e ser claro o suficiente para garantir a competitividade, a transparência e o atendimento das necessidades da estatal. Taxinha 4. Orçamento estimado. Pesquisa de preços e planilha de formação de preços. Com o TR pronto, é hora de elaborar o orçamento estimado da licitação, que deve ser baseado em uma pesquisa de preços séria e fundamentada. Essa pesquisa pode envolver cotações com fornecedores, bancos de preços públicos, contratos anteriores, entre outros meios. A planilha de formação de preços detalha os custos diretos e indiretos, e serve como base para avaliar as propostas das empresas durante a licitação. Taxinha 5. Cronograma físico-financeiro. O cronograma físico-financeiro relaciona as etapas de execução do objeto contratado com os respectivos desembolsos financeiros. Ele é essencial para o acompanhamento da execução contratual e o controle orçamentário. Permite saber quando o serviço será entregue e quanto será pago em cada fase. Taxinha 6. Gerenciamento de riscos nas contratações. O gerenciamento de riscos é uma exigência da Lei nº 13.303/2016 e também da Lei nº 14.133/2021. Ele prevê a identificação, análise e tratamento de riscos que possam comprometer a contratação. Exemplos: atraso na entrega, má qualidade do serviço, reajuste de preços fora do previsto. Tudo isso precisa ser mapeado no início do processo, com ações de mitigação previstas. Taxinha 7. Editais. O edital é o documento que formaliza o processo licitatório. Ele contém todas as regras, prazos, exigências e critérios de julgamento. É com base no edital que os interessados vão decidir se participam ou não da licitação. O edital deve ser claro, preciso e publicado com a devida antecedência, para garantir a ampla concorrência e evitar nulidades. Taxinha 8. Parecer jurídico. Antes da publicação do edital, é necessário o parecer jurídico da assessoria da empresa estatal. Esse parecer analisa a legalidade do processo, identificando possíveis irregularidades ou fragilidades jurídicas. Ele não é apenas uma formalidade, trata-se de um controle prévio e preventivo que protege tanto a empresa quanto os gestores. Taxinha 9. Autoridade competente. Por fim, todas as fases da contratação pública precisam ser aprovadas por uma autoridade competente. Essa autoridade é designada de acordo com o regimento interno da estatal e tem a responsabilidade de decidir sobre a abertura do processo, homologação do resultado e assinatura do contrato. Bem no alvo, resumo para fixação rápida. PCA organiza as contratações do ano. ETP analisa e justifica a necessidade. TR define o objeto e requisitos da contratação. Orçamento pesquisa de preços e planilha detalhada. Cronograma relaciona etapas físicas e financeiras. Riscos identificados e mitigados previamente. Edital define as regras do certame. Parecer jurídico valida legalmente o processo. Autoridade competente aprova e assina os atos. Vamos lembrar que o pregão, seja presencial ou eletrônico, é uma modalidade de licitação destinada à aquisição de bens e serviços comuns. A principal característica dessa modalidade é a inversão de fases. Primeiro ocorre a disputa de preços, e só depois é feita a habilitação do vencedor. Com a Lei 14.133/2021, o pregão passou a ser ainda mais estruturado e adaptado à era digital, consolidando o pregão eletrônico como regra para as contratações públicas. Taxinha conceito de pregão eletrônico. O pregão eletrônico é realizado por meio de sistema eletrônico oficial, como compras.gov.br, garantindo maior transparência, ampla concorrência e redução de custos. Ele é obrigatório para órgãos da administração pública federal e também adotado por empresas estatais, como a PPSA, sempre que o objeto for um bem ou serviço comum. Taxinha características principais do pregão eletrônico segundo a Lei 14.133/2021. Objeto comum. O pregão só pode ser usado para a aquisição de bens e serviços que possuam padrões objetivos de desempenho e qualidade, ou seja, que sejam comuns no mercado. Disputa por lances.
Os licitantes oferecem lances sucessivos e decrescentes de preços, buscando a melhor proposta. Etapas do processo. Divulgação do edital com no mínimo 8 dias úteis de antecedência. Credenciamento e envio de propostas iniciais. Sessão pública virtual de lances. Julgamento da proposta de menor preço. Habilitação do vencedor. Possibilidade de negociação direta com o pregoeiro, para obter proposta mais vantajosa. Ferramentas e recursos do pregão eletrônico. A Lei 14.133 trouxe ferramentas modernas que fortalecem o pregão eletrônico. Modo de disputa aberto ou aberto e fechado. O sistema pode permitir apenas lances abertos ou combinar lances abertos seguidos de uma fase fechada para os melhores colocados. Critérios de desempate, como o benefício à microempresa e empresa de pequeno porte. Preferência para bens reciclados, sustentáveis ou com tecnologia nacional, quando previsto em edital. Lupa inclinada para a esquerda. Papel do pregoeiro e da equipe de apoio. O processo é conduzido por um pregoeiro, designado formalmente, que é responsável pela análise das propostas, condução da sessão e julgamento. Ele pode ser auxiliado por uma equipe de apoio multidisciplinar, especialmente quando o objeto for mais técnico. Documentação e sistema eletrônico. Toda a documentação é enviada eletronicamente, e a sessão de lances ocorre em tempo real pela internet. O sistema registra todas as ações, o que garante rastreabilidade e integridade do processo. A transparência é ampliada, e os processos ficam disponíveis para auditoria posterior. Balança vantagens do pregão eletrônico. Vamos resumir os principais benefícios do pregão eletrônico. Redução de preços com a disputa direta. Maior número de fornecedores participantes, até mesmo de outros estados. Menos burocracia e mais agilidade. Registro digital completo, com economia de papel e tempo. Maior controle social e fiscalização. Sinal de alerta, aplicabilidade na PPSA. Na Pré-Sal Petróleo S.A., o pregão eletrônico é adotado conforme as regras da Lei 14.133/2021 e também com base no Regulamento Interno de Licitações e Contratos, RIUC. Além disso, as contratações são planejadas com base no PCA, ETP e termo de referência, garantindo legalidade e efetividade. Resumo final para a revisão. O pregão eletrônico é obrigatório para bens e serviços comuns. A inversão de fases prioriza a agilidade do processo. É realizado via internet, com ampla transparência. A Lei 14.133/2021 trouxe novas regras, prazos e critérios. O pregão é uma ferramenta estratégica de gestão pública. É fundamental entender que contrato administrativo é o ajuste firmado entre a administração pública e o particular para atingir um fim de interesse público. Ele se distingue dos contratos comuns pelo regime jurídico aplicável, que é predominantemente de direito público, conferindo à administração poderes e prerrogativas especiais. Taxinha tipos de contratos administrativos. Na prática, os contratos variam de acordo com o objeto da contratação. A Lei nº 14.133/2021, bem como a Lei das Estatais, 13.303/2016, prevêem as seguintes modalidades principais. Contrato de fornecimento de bens, para aquisição de materiais, equipamentos ou insumos. Contrato de serviços comuns, serviços que podem ser executados sem especificidade técnica complexa, como limpeza, vigilância ou manutenção. Contrato de serviços de engenharia, envolve obras e serviços técnicos especializados, como construção, reforma e manutenção de estruturas. Contrato de serviços de TIC, tecnologia da informação e comunicação, abarca desenvolvimento de software, suporte técnico, infraestrutura de rede, entre outros. Outros tipos específicos, como locações, cessões de uso ou concessões, conforme o objeto. Cada tipo exige critérios técnicos específicos, tanto na elaboração do termo de referência quanto na gestão contratual. Setas de sentido anti-horário, alterações e aditivos contratuais. A Lei 14.133/2021 prevê que alterações contratuais são possíveis, desde que motivadas e justificadas, respeitando os limites legais. As causas mais comuns de aditamento incluem acréscimo ou diminuição quantitativa, até 25% do valor inicial. Modificações no projeto ou nas especificações. Reajuste de preços por força de eventos supervenientes. Substituição de garantia ou de local de entrega. Prorrogação de prazo, nos casos legalmente admitidos. Mas atenção! Qualquer alteração precisa ser formalizada por termo aditivo, com base em justificativas técnicas e jurídicas. Olhos fiscalização e gestão dos contratos. Agora um ponto crucial para quem vai atuar na área: a fiscalização e a gestão contratual. As leis exigem que todo contrato seja acompanhado por um gestor de contrato,
podendo ser auxiliado por fiscais técnicos e administrativos. O objetivo é garantir a execução conforme as cláusulas pactuadas, a qualidade do serviço prestado ou bem fornecido, o cumprimento de obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a adoção de medidas corretivas quando necessário. O TCU, Tribunal de Contas da União, reforça a importância de registros detalhados da execução contratual e da atuação do fiscal, para garantir controle e prestação de contas. Balança a responsabilidade dos agentes públicos. O agente público que atua como gestor ou fiscal de contrato tem responsabilidade pessoal pelas decisões que toma, ou pelas omissões. Isso significa que, se houver falha grave ou má-fé na condução do contrato, ele pode responder administrativa, civil e penalmente. Portanto, o papel do fiscal não é burocrático, é estratégico e deve ser exercido com rígido controle documental e técnico. Marca de cruz: rescisão e extinção dos contratos. A rescisão do contrato administrativo pode ocorrer de forma unilateral pela administração, por razões de interesse público, por inadimplemento do contratado, por acordo entre as partes. Judicialmente, a lei exige motivação formal, notificação à parte contrária e possibilidade de contraditório e ampla defesa, nos casos que envolvam sanções. Entrada proibida: sanções administrativas. O contratado que descumprir o contrato pode sofrer penalidades como advertência, multa, suspensão temporária de contratar, declaração de inidoneidade. Essas sanções devem ser sempre proporcionais à infração e aplicadas mediante processo administrativo, assegurando o direito à defesa. Marcador: regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária. Por fim, é indispensável que durante toda a vigência do contrato, a empresa contratada mantenha sua regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, o que é verificado periodicamente pela fiscalização. Caso a empresa deixe de cumprir essas obrigações, a administração pode rejeitar as notas fiscais, reter valores de pagamentos, aplicar sanções contratuais, bem no alvo conclusão e revisão final. Então, recapitulando, existem vários tipos de contratos, de bens a TIC. Alterações contratuais são permitidas, mas precisam de termo aditivo. A fiscalização é obrigatória e deve ser rigorosa. O agente público responde por sua atuação. A rescisão pode ser unilateral, bilateral ou judicial. Sanções são aplicadas mediante processo legal. Regularidade fiscal é requisito para a continuidade contratual. Esses pontos caem muito em prova e são essenciais para quem quer atuar com responsabilidade e excelência na área de licitações e contratos em empresas públicas como a PPSA.